Como diz um amigo meu, alive, estamos alive. Estamos alive. Estamos ao vivo! Salve, caminheiros! Aqui é Samuel Ragnos e estamos de volta com o nosso podcast clássico em live nesse ano, porque a gente não tinha feito esse podcast ainda, que é o nosso Cabine Histórica. Eu sou Samuel Ragnos e o meu fato histórico é de um filme muito conhecido e mega manjado, todo mundo conhece, mas eu gosto de falar dele, vou falar mesmo assim. E eu estou aqui com ele, o professor, que sempre está em todos os cabines históricos, pelo menos a maioria deles. Se apresente, garotinho! Aqui é Matheus, o professor Barbado, diretamente de São José dos Pinhais. E o meu item de hoje não é um item, são 5. Porque o cara era muito importante pra pôr em um item só. Eita, será que é o Valdemar, meu irmão? Só pode ser o Valdemar pra botar em tantos itens assim. Olha aí, estamos aqui também com ele, o garotinho que tem os seus drops nerdísticos. Se apresente, garotinho. Fala, galera, eu sou o Matheus Silva, barbado também, mas não professor. Vamos lá, vamos falar de artefatos históricos hoje. Muito bem, garotinho, olha aí. Então hoje a gente vai indicar 3 artefatos históricos, seja de filmes ou não, e vamos falar um pouquinho das curiosidades dele e, é claro, comentar dos filmes. Mas antes vamos falar dos nossos contatos daqui da cabine e dos nossos parceiros, né? Começando por Cabine do Tempo, segue a gente lá, @Cabine do Tempo em todas as redes sociais, inclusive no nosso Instagram. Se você não se inscreveu no nosso YouTube, se inscreve aí e dá aquele curtizão doideira, apoiando nossos vídeos, que a gente tá tentando lançar, pelo menos a gente tá conseguindo, né, Matheus? Toda terça-feira tem live nova aqui no Cabine, onde a gente converte em podcast e aparece no seu MP3 aí para você escutar no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. E, é claro, não podemos esquecer dos nossos parceiros, né? O próprio MachineCast, que é onde eu e o Matheus também participam, que a gente, toda segunda-feira, sai podcast novo lá no site MachineCast, que também está em todos os agregadores, inclusive no Spotify, que a gente viaja pelo tempo lá com a galera do Machine, junto com o T-Blue e todo mundo junto. E não podemos esquecer dos contatos dos participantes de hoje. Não, eu vou falar também de outros parceiros, mais 2 parceiros nossos, que é o Azileiton, que é o Joel, que tá meio adoentado, não tá podendo participar das lives. Então segue lá o Azileiton, @AzilaCast, ou @Azileiton em todas as redes sociais. E o Mestre Veterano, que toda sexta-feira tem lives lá com ele, que a gente joga o RPG Dragon Age. Tá eu, o Jota, a Adri do MachineCast, toda sexta-feira no YouTube do Mestre Veterano. Então segue lá também, Mestre Veterano, em todas as redes sociais, nossos parceiros. E para fechar aqui nossas páginas de contato, vamos falar dos contatos dos participantes de hoje, começando pelo Matheus, que não tem barbado no nick. Diga aí seus contatos, garotinho, quem quiser lhe achar. Cara, agora aqui, fixo, na Cabine do Tempo, lá no MachineCast. Muito bem. Né? E aqui no YouTube, no Drop Nerd. Por enquanto vamos manter assim, que a gente tá vendo outras coisas aí. Muito bem, garotinho. E grande Matheus Barbado, garotinho, você quer passar algum contato seu, caso a galera queira encontrar, o seu Twitter, os seus contatos, garotinho, algum projeto, você que manda. Aquele de sempre, né? Tô sempre lá no SciCast, fazendo os episódios de história, que somos História do Brasil agora, né? Então, se você tiver curiosidade de escutar o SciCast, fique à vontade. Clássico SciCast. O podcast de ciência mais divertido da internet brasileira. E lá no meu Twitter, eu sempre tô por lá, dando uma olhadinha na vida, no universo e tudo mais, é o @MatheusSantos_S. Muito bem, garotinho. Então, contatos dados, então vamos seguir para o nosso podcast. Muito bem, negades.
Lembrando que hoje vamos falar de um assunto que a gente nunca falou, né, Matheus, nos cabines históricas. A gente falou, mas era muito pontual, né, que no caso são os artefatos históricos, né. A gente vai indicar 3 aqui e vão falar deles da vida real, né, e vão falar também de alguns dos filmes, né, que tem muitos filmes baseados em artefatos históricos. Eu vou começar por um aqui, em ordem cronológica, né, antes da gente indicar nossos fatos. Um filme que é totalmente baseado de artefatos históricos é o próprio Jurassic Park, né? Que o Jurassic Park, né, Matheus? Deixa eu invocado que eu tô falando com os 2 Matheus, aí quando eu falo Matheus, eu dou 2 nomes, né? Tem muito Matheus nessa live, eu não tô pensando disso não, cara. Tá bugando o cérebro, mas enfim. Eu sei que você me chama de barbudo, barbado, como sempre, Samuel. Olha aí, então pronto. Eu vou falar assim, quando eu falar Matheus, vai ser o Matheus sem barba. Quando eu falar barbado, vai ser o barbado. Pronto, pra não dar mais confusão. Não, agora tu ferrou, porque é o Matheus sem barba ou sem barbado no nome? Porque sem barbado, eu vou falar barbado. Quando for barbado, é o barbado, entendeu? Olha aí, mas antes de eu falar aqui desse filme, né? O Mike Holub disse que acompanha o SciCast, barbado. Ele disse que adora, ele disse que é bom demais esse podcast aí. Eu também já ouvi alguns programas, principalmente do que o Barbado participou. Aqueles de Segunda Guerra, né, Barbado? Teve uns que tu fez. A gente fez um episódio especial sobre a Primeira Guerra Mundial, que a gente fez um formatinho de RPG. Foi meio bacana. Muito bom, garotinho. Ótima indicação. Pois bem, então o primeiro filme que eu quero indicar, baseado de artefatos históricos, é o próprio Jurassic Park, porque ele utiliza um artefato histórico que é justamente os fósseis de dinossauro para fazer a história do parque, né? Porque eles inventaram, né, Barbado e Matheus, que eles conseguiram, né, extrair o DNA de fósseis de mosquitos que ficaram fossilizados durante milhões de anos, e lá eles conseguiram pegar o sangue do dinossauro que estava dentro da barriga do mosquito, e através deles eles faziam o DNA dos dinossauros e assim criavam o Jurassic Park, né? Totalmente baseado de um artefato histórico que é justamente os fósseis, né? No caso, fósseis de mosquitos ou fósseis de mosquitos encontrados na seiva, né, de árvores e tal. Claro que isso foi meio esticado, né, a ponto de fazer esse tipo de coisa, né, mas assim, pelo menos deu uma alavancada para a ideia do filme. Vamos puxar agora do Matheus um filme de artefato histórico, garotinho. Indica aí um aí pra gente aí, bom. Eu? Você mesmo, Matheus. Você é o único gremista por aqui, cara. Eu não sou gremista, então... Cara, o filme que eu vou indicar, ele é um filme assim que ele é bem fora de blockbuster, assim. Ele teve 3 filmes e depois esses 3 filmes engataram uma série que teve 4 temporadas. Vixe, que o nome do filme na tradução é O Guardião, mas eu acho que na original é O Bibliotecário, uma coisa assim. É a história de um cara que ele vai trabalhar numa biblioteca e acaba que essa biblioteca realmente ela além de guardar livros e tal, ela guarda a maioria dos artefatos históricos que foram catados e espalhados no mundo. Aí tem... Eu não vou dar aqui para não queimar vocês aqui, mas tudo que pode ser bíblico, eles têm guardado lá. Coisas que estão na história, que são artefatos históricos, mas são fictícios, tipo a Excalibur, a espada Excalibur, eles têm guardada lá, sabe? Então, os pergaminhos na Biblioteca da Alexandria também, né? Sim. E aí acontece que ele tem que ir atrás de alguns artefatos que sumiram. Vocês conhecem, eu sempre via e não ia atrás, ó, mano. Coloca aí, Samuel, enquanto o Matheus tá falando, coloca aí no Google o The Librarians em... The Librarians, isso mesmo. Coloque Librarians aí. Eu vou escrever aqui pra vocês. Librarians. E o ator principal, o cara que faz eu acho que o nome do personagem é Finn, se eu não tô enganado. Ele tem várias temporadas, viu? Aí, teve 5 temporadas. São 3 filmes e 4 temporadas. Agora a quantidade de episódios por temporada eu não sei. Cada episódio tinha um vilão semanal, alguma coisa que acontecia na biblioteca, alguma coisa que sumia, alguma coisa que roubavam, e aí a equipe tinha que ir atrás sempre de um desses artefatos.
que aí sempre isso era aquele clichê do podia desencadear o fim do mundo. Então eles tinham que resolver aquilo e ir atrás do artefato. Os filmes também, ele tem que ir atrás de artefatos que são roubados, e todos, ou é um artefato histórico que realmente existiu, que realmente a gente teve eles na história, ou esses artefatos que a gente sabe que eles são bacanas, mas existiram, tipo a Excalibur, essas coisas assim, sabe? Deixa eu ver. Se eu falar outras coisas, eu posso queimar a escolha do Matheus ou mais pra frente uma tua. Mas não, mas eu gostei da indicação. Ótima indicação de filme baseado em artefatos históricos. E esse ator, ele foi um ator que teve um boom muito grande nos anos 90. Eu acho que ele fez alguma coisa do Superman, né? Fazia do Superman, Lois Clark, é? Eu acho que ele era o Jimmy Olsen, né? Lois Clark. Ele era um dos médicos naquela série ER, Plantão Médico. Verdade, George Clooney. Olha aí. Ele era um médico novo, residente e tal. Inclusive, ele foi até o fim de ER. Ele começou, acho que numa segunda ou terceira, e ele foi um dos últimos personagens principais a ficar na série, assim. Aí depois ele deu uma sumida e voltou nessa série de filmes. E na série, ele participa no início dela, daí ele faz participações, ele não fica o tempo inteiro nela. Mas é bem legal porque ela mescla vários artefatos em várias situações diferentes, assim. Inclusive, o artefato que eu vou citar aqui faz parte do primeiro filme da saga toda, assim. É bem legal, bem interessante de pesquisar. Muito bem, garotinho, ótima indicação. A gente consegue encontrar ele no Netflix ou então no Amazon Prime, porque eu sempre quis conhecer e eu não dava chance, mas agora eu vou dar. No Te Vira, tu acha barbada. Então pronto. Vou dar uma olhada pra ver se eu acho primeiro nos streams que eu assino, senão eu vou no Te Virazão doideira. Professor Barbado, garotinho, agora é com você. Qual é a sua indicação de filme baseado em artefato histórico, garotinho? O que você pode indicar aí pra gente, pra galera que está acompanhando os cabineiros, que está acompanhando o nosso chat? Antes de você indicar, vamos dar um alô aqui pro Underline Morte. Olha só que nick, Underline Morte. Ele fala aqui no nosso chat: Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida. Esse filme tem muitos artefatos. É verdade, garotinho. Já eu vou falar dele também, porque meu artefato é dele, garotinho. Eu não dando spoiler aí da minha indicação. Mas antes, Matheus Barbado vai falar da sua indicação de filme com artefato histórico. O Morte, por sinal, esse Underline Morte é um amigão meu aí que joga RPG comigo. Pedi pra ele dar uma assistida aqui. Seja bem-vindo, grande Morte. É engraçado esse negócio de artefato, porque isso sempre mexe com a mente das pessoas e a gente já começa a viajar, né? Porque lá no seu RPG ou lá no seu jogo de computador sempre tem um item que o grande malvadão quer, ou sempre tem um item que a party quer, e esse item sempre traz algo a mais além de poder, né? Então o artefato histórico, ele deixa de ser esse item, às vezes chato, que os arqueólogos usam pra desvendar o passado, etc e tal, né? E tem essa coisa mais mítica, né? Que nem, por exemplo, o próprio item que o Matheus vai falar daqui a pouco, que eu não vou queimar a pauta dele, né? Uhum. E quer ver um outro exemplo de um item muito banal, que também é uma relíquia histórica, que eu vou contar essa historinha, Samuel, antes de eu indicar o filme, pelo seguinte: isso aqui vamos dizer que é o item bônus de hoje. Vou começar com o item bônus de hoje. Você já ouviu falar da Guerra do Balde, Samuel? Guerra do Balde, caralho. Cara, pra você ter uma ideia, tem um museu na cidade de Modena, na Itália, que tem um balde antigo, um balde medieval exposto no museu. Lá na Idade Média, lá nos anos 1200, 1300, a cidade de Modena entrou em guerra com a cidade de Bolonha. As duas cidades italianas, uma do lado da outra. E tipo, umas 2.000 pessoas morreram, cara. E Modena ganhou essa guerra. Aí quando os soldados de Modena invadiram Bolonha, eles roubaram um balde do poço da cidade. E levaram pra Modena de novo. Tipo, isso aqui é o troféu, a gente ganhou de Bolonha. E tá lá até hoje. Isso é uma relíquia histórica, cara. O dito cujo do balde. Nossa, bicho, que invocado. Quer dizer que eles usaram, tipo assim,
um artefato como se fosse uma espécie de troféu, assim, que... Enfim, Quer ver um exemplo? Vamos usar o Matheus Gremista aí. É tipo jogar, como é que é, aquele jogo de tiro e roubar a bandeira do adversário. Não, é tipo um gremista provocando um cara do Inter. Uhum. Tipo, ó, eu tenho mais taça que você, entendeu? É tipo o balde, a cidade de Mônaco daqui, ó, Bolonha, roubei teu balde, chupa. Olha aí. Ei, Barbada, eu tô que nem aquele cara da TV União, como é o nome dele, que ele fala, para. Vamos dar um momentinho aqui pra gente ler aqui o comentário do Maurício Silveira, senão vai ficar muito, muito distante pra ele comentar. Ele comentou lá no chat o seguinte: plantão médico, profissão perigo, barrados no baile, meu rosto, SOS Malibu, época das séries boas, saudades. É verdade, garotinho. Plantão médico, sériezona clássica dos anos 90, junto com todas essas tudo que tu falou. Eita, mas sei tudo de passar. Eu acho que tudo ia ir passar na Globo, viu? O bicho só assistia série na Globo, viu, mano? Olha Bom, aí. A indicação de filme, cara, tem tanto filme que tem algum item importante envolvido, né? Desde uma participação pequenininha, como, por exemplo, no filme do Hellboy, que os agentes lá do Hellboy tem um monte de itens e relíquias guardadas lá, 7 chaves, né? E você tem filmes baseados em próprios jogos, tipo o filme do Tomb Raider, o filme que eles estão fazendo aí do Uncharted, que eu prefiro, né, você ouvinte aí, melhor jogar do que assistir, mas enfim, né? O jogo é muito melhor que o filme. É, bem melhor. E o filme que eu quero indicar aqui é um filme meio novo, é um filme da Disney, é um filme que veio com uma vibe Indiana Jones. Não é o Indiana Jones, porque pra mim o suprassumo de filmes de relíquias históricas e tal é o Indiana Jones, não tem comparação. Sim, Indiana Jones que começou o meu amor por história, etc e tal. Mas um filme que chega muito perto. E os meus alunos, até quando eu passei pros meus alunos uma vez, eles gostaram muito, que é A Lenda do Tesouro Perdido. Os dois, né? O 1 e o 2 lá com o Nicolas Cage, né? A gente viu, eu e o Nicolas Cage, a gente é xará de entradinha? De entradinha. Olha aí. Ótima indicação, são 2 filmes muito bons. Dá pra assistir lá no Disney Plus, né? Porque ele é um filme da Disney, né? Então, filme divertidíssimo. Gosto muito. O Nicolas Cage tá muito bom nesse filme aí, porque o Nicolas Cage, vocês sabem como é que ele é, né? Ou ele é muito bom no filme, ou é um desastre total. Mas nesse caso inclusive no segundo filme relata o que é a vida dele, porque começa com ele ferrado. Ele tinha tudo. É verdade. Verdade. Perde tudo. Tá de mudança, divórcio, perdeu a casa, é isso mesmo. Os caras tirando as coisas dele de dentro de casa, umas coisas nada a ver, tipo, que ele pagou uma grana que não precisava. É mais ou menos isso. É mais ou menos o início do filme, é a vida dele. A vida imitando a arte, ou melhor, a arte imitando a vida. Muito bem, garotinho. Então, indicamos aqui, cada um indicou um filme, depois a gente vai ter uma segunda rodadinha de indicações, mas vamos indicar nossos artefatos históricos. Começando por aquele que foi muito esperto aqui da galera. Eu disse assim, pessoal, vamos fazer a pauta aí, cada um indica aí um artefato histórico. Aí um de nós foi muito esperto, que indicou logo uns 5 de uma chibatada, mas da mesma pessoa, do mesmo canto, né? Então dá pra passar. Professor Barbado, garotinho, você vai começar falando dos seus artefatos históricos, que é de uma pessoa só. Que quando eu vi, eu pensei logo assim, vixe Maria, que diabo é isso aí, mano? A galera do Harry Potter se baseou da história desse cara pra fazer as Horcruxes, porque é muito parecido, viu? Mas antes do Babado falar a história dele, vamos dar um alô aqui pro o Josué Oliveira, que deu uma indicação também de um filme aí, ó, do Nicolas Cage, que é Códigos de Guerra. Cara, eu não conheço esse filme. Cara, Códigos de Guerra, ele é um... eu assisti esse filme, Samuel. Códigos de Guerra é um filme de guerra que se passa na Segunda Guerra Mundial. O Nicolas Cage é um sargento do Exército dos Estados Unidos que tem que proteger um soldado indígena americano, que é o código militar é com base na língua do indígena. Aí o trabalho do Nicolas Cage nesse filme é proteger esse indígena com a vida dele, entendeu? É uma relação interessante, no meio da guerra ali contra o Japão ali, entendeu? Bem bacana. Bem legal esse filme. O Nicolas Cage que eu tenho que conhecer, rapaz, o filme do Nicolas Cage, ele se multiplica, mano, cada vez que eu... Rapaz, mano, é invocado, viu, mano? Eu nunca ouvi falar desse filme e...
Caramba, mano, Nicolas Cage faz filme demais, viu, mano? É incrível. Ô, meu, falar em guerras e obras-primas, tem um que foge um pouquinho do nosso nicho, mas não, que eu acho que é legal falar, que é um com o George Clooney, que é... Caçadores de Obras-Primas. Esse mesmo. É muito bom, Matheus. Cara, eu não vi esse filme ainda. Que eles... É baseado em fatos reais, né? Baseado em fatos reais. Eles ficam caçando as coisas que os nazistas roubaram por onde eles passaram, assim. As obras, as coisas de cada lugar que eles foram indo, que eles iam roubando e tal, eles foram guardando tudo, escondendo tudo. E essa equipe do George, era o George Clooney e tinha mais os atores conhecidos. O Matt Damon, o John... Tinha o Matt Damon mesmo também. E o Goodman, o Harry Goodman, como é que é o nome dele? John Goodman, isso mesmo. John Goodman. Eu só lembro do John... O Bill Murray tá nesse filme. Quem? O Bill Murray tá nesse filme, não tá? O Bill Murray também tá? Eu sei que esse filme é legal também, ele fala sobre a Segunda Guerra e essa equipe fica buscando as obras que o Hitler roubou. É bem legal, bem legal. Agora, eu não lembro se realmente... Tem o Bill Murray, tem o Matt Damon, tem o John Goodman e o George Clooney. Tem os 4 ali, tem mais uns 3 ali que eu não reconheço, mas é esses 4 aí. Aí, bem legal, então vamos falar da sua indicação, garotinho, porque a gente está muito empolgado. Saindo filme pelo ladrão aqui, rapaz. Bom, as relíquias que eu escolhi é de um cara só, porque acabaram meio que, como o Samuel falou, né? Deram uma de Voldemort no cara, né? As relíquias que eu escolhi são do rei Carlos Magno, o primeiro Sacro Imperador Romano, o cara que fundou o Sacro Império Romano, o cara que tentou reviver o Império Romano depois lá que Roma caiu, e lá pelo ano 800 depois de Cristo, o cara inventou de ser imperador de novo, né? Carlos Magno, também chamado de Carlos I, o Grande, nasceu em 2 de abril de 742 no Reino Franco. Defensor dos dogmas católicos, foi coroado no ano de 800 pelo Papa Leão III, a imperador do Sacro Império Romano Germânico. Antes, foi rei dos francos no ano de 768 a 814 e dos lombardos a partir do ano de 774. E o cara, ele ficou tão importante e ele foi tão importante para a Igreja Católica que quando esse cara morreu, ele era considerado um santo. Tanto que, quando pessoas importantes assim morrem, que é muito costume com relicários de santos, você salva lá o dedo mindinho do São Arnaldo, né, cara? Tá lá no relicário, entendeu? Então salvaram muitas partes do corpo do Carlos Magno e preservaram nesses relicários absurdamente bonitos, cara. Tipo, tem um pedaço do crânio do cara dentro de um busto dele feito de ouro, cara, que tá no museu. Deixa eu mostrar, babado, deixa eu mostrar. Mostra aí as imagens. Imagens, comandante amigo. Imagens, a galera tá na live aqui. Isso daí. Infelizmente, você que está ouvindo no podcast não vai poder ver essas imagens, mas você pode ver o nosso vídeo lá no YouTube, que vai ficar arquivado essa live aqui para vocês verem na hora que vocês quiserem. Olha só, o busto... É esse aqui, babado? O bustozão dele? Esse mesmo. Se você for lá um pouco mais para baixo, você vai ver as outras relíquias que eu tô falando. E o busto dele tem uma imagem... à medida que você fala, garotinho. Tem que então, saber, dentro desse busto aí do cara, tem uma parte do crânio dele ali dentro, cara. O negócio é feito de ouro. Então o pessoal fala que, pô, o cara virou um santo mesmo, né? O cara virou o maior protetor da Igreja Católica na época, protegeu a Igreja Católica de um monte de outros povos invasores da Idade Média. Mas é um negócio meio mórbido, né, Barbado? Porque o cara, sei lá, fazer um busto com o crânio do cara dentro, mancho, eu acho muito, sei lá, é muito mórbido, né, mano? Calma, Samuel, tem um relicário que é o braço dele e tem o osso do braço dele dentro. Calma lá. Vamos chegar lá, tá só no começo da morbidez. Então, cara, essa necessidade de você sagrar essas pessoas que protegeram a Igreja Católica e tal, eles acabam virando quase santos, né? São relíquias sagradas, né? Que a Igreja Católica tem de monte, né? E, por exemplo, o outro item que tem ali é o sarcófago dele, que era um sarcófago do século III. Lembrando que ele era de... ele morreu em 814, esse Carlos Magno, né? Mas o sarcófago era do século III. Era um sarcófago
velhão que eles usaram pra enterrar o imperador que tentou reviver Roma, né? Estiloso Depois... pra caramba, ele tem várias estátuas, né, Barbado? Nele. Aqui diz que é o sarcófago de Perséfones, né? É uma peça de mármore romana no início do século III, no qual Carlos Magno teria sido enterrado em 814. Depois, depois que o cara morreu, resolveram exumar o corpo, né? Resolveram tirar o corpo de lá, e aí começou a festa dos relicários, né? Colocar parte do corpo do cara em outras relíquias, né? Ele, por exemplo, mudaram o corpo dele para um outro sarcófago feito de ouro. Aí um pouco mais embaixo, lá em 1481, inventaram de colocar o osso do braço do cara em um relicário feito na forma de um braço, né? Nossa, mano, até doido, é muito foda isso aí. Eu achava... Sério, é sério mesmo, mano. E essa história é tão mirabolante, parece cor de filme, né? Mas é real, velho. Eles botaram partes do corpo do Carlos Magno realmente em artefatos, né? Que tinha parte do corpo dele. Caralho, mas é muito mórbido, mano. É incrível isso aí, viu? Isso é muito Voldemort, viu? Muito Voldemort, velho. O sarcófago, a urna que preserva os outros restos mortais do Carlos Magno também foi feita no século XIII, que é totalmente decorada a ouro também, que é essa aí de baixo. Ô Samuel, aperta a flechinha aí do ladinho ali da imagem pra ver uma foto melhor da urna. Olha aí, ó. Aí. Eita, cara. A bicha é bonitona, viu, babado? Caralho. Ô, meu, por que vocês acham que em algum momento se perdeu isso? De quê? Talvez... De fazer os relicários? Não, o Matheus, acho que o Matheus entendeu. Dessa parada de tu pegar uma pessoa assim e dar essa endeusada de ter esses monumentos, de fazer os relicários, de entender dessa forma, por que em algum momento isso se acabou, será? É que, bom, eu não sou especialista na história da Igreja Católica. Tem dois motivos que eu acho que isso aconteceu. Na Idade Média, você tinha muita venda de falsas relíquias. O cara chegava numa vilazinha, o povo iliterado, e falava que olha aqui, ó, esse pedaço de madeira aqui que eu tô vendendo por 100 moedas de ouro. Isso aqui é um pedaço da cruz verdadeira de Jesus, entendeu? Ah, tá vendo essa coroa de espinhos aqui? É a coroa de espinhos verdadeira. Então, você tem muito problema do charlatanismo dos caras que queriam ganhar dinheiro com a fé alheia, né? Uhum. E um outro problema também, Matheus, é que hoje em dia... Mas isso não mudou muito, né? Vamos combinar que até hoje tem os caras ganhando dinheiro com a fé alheia. Até hoje é complicado. E um outro motivo também é que você virar santo na Igreja Católica ficou mais complicado. Tem todo um processo burocrático para a pessoa ser considerado um santo, né? Que nem, por exemplo, quanto tempo demorou pro Papa João Paulo II virar santo? Né, que, se eu não me engano, ele foi canonizado como santo agora da Igreja Católica, né? Então, e essa coisa de você pegar a parte do corpo daquele santo e preservar no local, perdeu o costume, Matheus. É só uma questão de perder... era parte dessa cultura medieval de você tentar preservar a parte mundana do santo, que podia abençoar pessoas e tal, né? E se perdeu isso para uma coisa mais espiritual do que física. Entendeu? Mas eu queria até dar um exemplo, como isso é cultural e isso era um costume de uma época, que tinha um costume, Barbado, que era... Eu não sei se era brasileiro, eu sei que os ingleses faziam muito isso, né? Na Inglaterra tinha muito isso. E eu acho que nos Estados Unidos também tinha, na época mais antiga. Eles tinham uma mania, Matheus, eu não sei se tu sabia, o Matheus, né? O Barbado, acho que o Barbado sabe dessa história. Tinha uma cultura de bater foto com os mortos. Eles pegavam o corpo da pessoa, botavam numa cadeira e ficavam batendo foto com a pessoa como se ela estivesse viva. E isso era uma cultura que tinha antigamente. E hoje não tem mais. Graças a Deus que não tem mais essa bizarrice. A pessoa, mano, tu batendo foto com um mortozão sentado na cadeira assim, como se estivesse vivo. E eles faziam um negócio que deixava os olhos dele abertos, como se ele estivesse vivo, mano. Era bizarro isso demais, costume, mano. É o mesmo costume, quer ver, Matheus? Eu vou te assustar com mais uma. Isso veio do mesmo lugar... Lá da Inglaterra vitoriana, época vitoriana, que é 1840 até 1900. Né, que é o período do Sherlock Holmes, sabe o período do Sherlock Holmes? É aquele período lá. Sim. E é do mesmo lugar onde pessoas compravam múmias do Egito para colocar como decoração de sala de estar.
Eles deixavam a múmia lá exposta na sala de estar, cara. É um absurdo. Fala, meu Deus, tu é doido, loucura demais. Sim. Olha aí, a cultura realmente tem essas maluquices mesmo. Com o tempo o pessoal vai percebendo das maluquices que estão fazendo. A pessoa, mas se ainda tivesse essa mania de tirar foto com o morto ainda, mano, botando o morto sentado como se estivesse vivo, então é louco, é loucura demais. Então, é uma questão de costume você parar de fazer isso. Tipo, não há mais a necessidade de você guardar o osso mindinho do santo tal no relicário do teu pescoço, entendeu? Pois vamos seguir aqui, ó. O meu artefato é manjado pra caralho. Quem assistiu o filme conhece. É o Indiana Jones, o primeiro Indiana Jones, né? Que é os Caçadores da Arca Perdida. A Arca da Aliança, o baú que os hebreus usaram para carregar os 10 mandamentos. O que quer dizer com 10 mandamentos? Você está falando dos 10 mandamentos? Os verdadeiros 10 mandamentos. As tábuas originais dos mandamentos que Moisés trouxe do Monte Horebe e quebrou. Se é que os senhores acreditam nesse tipo de coisa. Alguém fez primeira comunhão aí? Bom, Então os hebreus pegaram os pedaços quebrados e os colocaram na arca quando se estabeleceram em Canaã. Colocaram a arca num lugar chamado Templo de Salomão. Em Jerusalém. Onde ela permaneceu por muitos anos. Até que, de repente, ninguém sabe como, desapareceu. Para onde? Ninguém sabe para onde nem quando. Um item muito conhecido por guardar as tábuas do Velho Testamento, né? Que tinha os 10 mandamentos, né? Que dizia que você não podia pecar, que você poderia, no caso, ir pro inferno se você fizesse isso. A Arca da Aliança, ela tem uma vibe um tanto mística, né? Porque tudo que tem a ver com os hebreus e o judaísmo e depois, lógico, o próprio cristianismo e tal, né? Eles tinham tudo aquilo lá que as coisas de Deus você não pode ver, porque se você vê, é tipo, sabe o Lovecraft, sabe o Cthulhu? Se você olhar muito pro o Cthulhu olha pra você de volta, você fica piradão, você fica louco? É mais ou menos a mesma coisa, é uma coisa inconcebível pro cérebro do ser humano entender aquilo, né? Mas a princípio, historicamente falando, o que é a Arca da Aliança? Era só uma caixa para você carregar as tábuas com os 7 mandamentos que Deus deu para Moisés lá em cima do Monte Sinai, né? Sim. Aí o nosso querido amigo Steven Spielberg pegou essa ideia para ser o primeiro tesouro que o Indiana Jones ia atrás nos cinemas, né? Isso mesmo. E pesquisando aqui, Barbado, diz que atualmente há um grupo religioso etíope que diz manter a arca escondida. Os monges da igreja Santa Maria de Sião teriam recebido o objeto das mãos de Menelik, filho do rei Salomão, com a rainha de Sabá em 950 a.C. Segundo os monges, a Arca da Aliança permanece escondida em um templo próximo ao lago Zwei. Até hoje ninguém foi autorizado a entrar nesse templo e finalmente desvendar o mistério sobre a arca. Todo mundo sabe que a arca tá guardada na Zona 51. Para isso aí. Tá lá junto com os aliens. Isso mesmo. E faz um easter egg lá no Indiana Jones 4, né? Que é o Indiana e a caveira de cristal passa a arcazinha lá, mostrando que ela tá na área 51, né? Mas assim, ó, pela pesquisa que eu vi aqui, ó, sem maiores comprovações, alguns arqueólogos ainda concentram suas buscas na cidade de Jerusalém, mesmo não sendo encontrada ou sendo uma mera invenção mítica. A arca tem importante valor religioso para os judeus e cristãos. A sua possível existência representa a confirmação da devoção religiosa de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. Mas é uma coisa que a gente percebeu, né, que muitos artefatos históricos que a gente fala, eles sempre são ligados de um certo modo à religião, por isso que eles acabam se tornando tão místicos, né? Tão poderosos. Sim. Porque o poder da fé é que gera essa mística nele, né? Porque justamente baseado de religiões, né? Principalmente a religião cristã, que tem muita influência, né? Nesses artefatos que a gente falou até agora, e muitos deles são realmente religiosos, né? Eita! O Eduardo Barros aqui tá falando que achava que a Arca da Aliança tava no porão da Casa Branca, manca. É verdade, né? Eita, só o homem mais poderoso do mundo poderia ter essa arca. Olha aí. Mas assim, falando do filme, né, que fala da Arca da Aliança, eu achei um filme que completa, por coincidência ou não, esse filme, Barbado, completa 40 anos esse ano. O filme é de 1981.
Então ele tá completando 40 anos agora em 2021. E é um dos filmes mais marcantes do Indiana Jones, né? Porque ele na cronologia do filme, ele seria o filme 2, né? Porque o primeiro filme é o Templo da Perdição, que é quando o Indiana ainda é novato, ele é meio egoísta e tal. Então seria o Templo da Perdição o primeiro filme, né? E o Arca da Aliança seria o segundo, fechando com a Última Cruzada, né? E emendando depois com o Caveiro de Cristal lá na frente, né? Que ele já tá bem velho. E estão falando que talvez ele vai fazer um quinto filme. Já tá em gravação, se eu não me engano. Tá tendo Está fazendo. Tá fazendo, agora, né, Matheus? Agora deu... Eu sei que as gravações pararam por um período de 3 meses, eu acho, por algum afastamento que o Harrison Ford precisou fazer. Parece que ele se machucou, uma coisa assim. Mas é lógico, ele é velho. Velho se mexe, quebra a bacia. Tem 70 anos, macho. 70 anos. Tu é doido. Não adianta. O cara tá quase no prazo de validade máximo, né? E é até engraçado esse negócio que muitas relíquias têm uma conotação religiosa, porque, bom, a pessoa o grupo escolhe dar essa conotação, né? Tipo, é uma coisa mística, é uma coisa que tem o poder de Deus, né? Por exemplo, o próprio Carlos Magno, o protetor da Igreja Católica, é lógico que ele ia ganhar um monte de relicário, porque o cara era um santo na Terra. Deus mandou ele para proteger a Igreja Católica, entendeu? E muitas relíquias vão ter uma conotação muito religiosa. E esse negócio da Arca da Aliança, Samuel, ela lembra muito a história da tumba do Alexandre o Grande, né? Que até hoje os arqueólogos não sabem onde a tumba do Alexandre o Grande está enterrado. Ninguém sabe onde é que o Alexandre está. O Alexandre sumiu, sabe? Ninguém lembra onde é que guardaram ele, sabe? Então, é isso aí. E é invocado que ele era um dos homens mais importantes da sua época. É como se o cara tivesse esquecido, sei lá, de onde enterrou o Obama, né? Eu tenho uma tese sobre o lance do Alexandre o Grande. Eu acredito que ele pegou pessoas muito chegadas a ele e deixou instruções para que sumisse, para que não fosse achado. Para que se perdesse no tempo mesmo. Você não está tão errado, Matheus. Mas a história do Alexandre Grande é que assim, agora eu vou ter que falar, Samuel. Eu vou ter que falar da história rapidinho aqui agora. Rocha, garotinho, que a gente tem tempo, garotinho. Qual que é o problema aqui? É que na cultura macedônica, quando você quer ser rei, você tem que fazer a cerimônia fúnebre do rei anterior. Certo? Então, se eu quero ser rei, o meu pai faleceu, eu tenho que mostrar pro povo que eu estou enterrando meu pai, então essa é a passagem de eu virar, em vez de príncipe, virei rei. Agora, o Alexandre o Grande morreu sem herdeiros, e os generais dele estavam loucos para saber quem que ia ser o substituto, né? Aí teve um general chamado Ptolomeu, o cara roubou o corpo do Alexandre o Grande, pra ele enterrar o corpo e ele virar o herdeiro, entendeu? Nossa. Então é literalmente a guerra da carne, Samuel. Você tá roubando o presunto. Aí quem enterrar veria o imperador de verdade, entendeu? A guerra da carne, já dizia o filme do Tropa de Elite, a guerra da carne, a gente bota o corpo aqui e leva pra lá, baixei desse jeito. Aí o corpo as estatísticas. Aí o corpo do Alexandre o Grande foi enterrado em Mênfis, no Egito. Aí depois o próprio Ptolomeu mudou. Fez uma tumba maior, lá em Alexandria. Aí, depois de Alexandria, ele foi movido para um outro local. Esse outro local que a gente não sabe pra onde que foi, cara. Se perdeu. Entendeu? Mas é a guerra da carne. Você muda o defunto tanto de lugar que você não sabe onde que você colocou ele, cara. É verdade, é verdade. Olha aí, antes de a gente seguir com a indicação do Matheus, do seu artefato histórico de hoje, vamos ler aqui mais um comentáriozinho aqui do Morte. O Código da Vinci tem um artefato de grande relevância histórica em relação à Igreja Católica, o Santo Graal. É mesmo, era o Santo Graal? Eu acho que é do segundo filme, porque o primeiro era aquele quadro lá da Santa Ceia. Vocês lembram que o quadro revelava um segredo que revelaria o código? Não, mas ô Samuel, o Santo Graal é literalmente o sangue de Jesus. É a herança, é a herdeira do sangue de Jesus, entendeu? Porque o Santo Graal não é uma coisa física no Código da Vinci, é literalmente a representação que o Dan Brown deu uma viajada no livro, que ele falou que
o Santo Graal era um código pra falar que Maria Madalena estava grávida. Entendeu? É muito louco, cara, muito louco. Doideira, loucura demais. Mas o Cabo é bom porque o Cabo incita a imaginação da galera, né? O que aconteceria se, né? E logo vai se tornar a série da Marvel, que eu tô doido pra ver o What If, né? Da Marvel também, que fala sobre isso aí, né? Realidades paralelas. Sim, mas continuando, negades, vamos para a indicação de Matheus, garotinho, seu artefato histórico. Vamos lá. Bom, o meu artefato histórico é um artefato também de cunho total religioso. E ele foi de grande importância, eu acho que num dos momentos principais assim, de toda a história, toda a cultura cristã que a gente tem no mundo, que é a lança do destino. Na época da crucificação de Jesus, as pessoas, quando eram condenadas a esse tipo de morte, tinham suas pernas quebradas para acelerar a sua morte. No caso de Jesus, não foi assim que aconteceu. Não foi preciso que isso acontecesse. Para ver se ele estava realmente morto, um soldado chamado Gaius Cassius Longinus, capitão da guarda, furou ele com uma lança, que ficou conhecida como a lança do destino, ou lança Longinus. A lança que foi usada por um soldado romano que perfurou o corpo de Jesus na cruz, né, pós-crucificação. Daí a gente tem... Eu vou pedir pro Matheus me ajudar, porque o Matheus, pelo que eu vi, o Matheus manja muito, tá? E com certeza a minha pesquisa é bem mais superficial. Mas eles tinham uma cultura... A ideia deles é que pós-crucificação se quebrava as pernas do crucificado para acelerar o processo de morte. Existe uma explicação aí, eu não sei, mas é assim que eles faziam. E aí quando eles foram fazer isso com Jesus, eles viram que, não, ele está morto, não precisa. E aí esse soldado romano, que era com o nome de Longivius, né, e ele tinha um outro nome também que era... Cassius alguma coisa. Eu não vou. Se eu pesquisar aqui onde eu olhei antes, eu vou pegar todo o nome dele. Eu tô vendo aqui que o nome dele é Longinus. Ele Longinus. Que tórax e que é a tradução para longe, né? Que no caso seria para lança por ela ser comprida. Tem essa conotação também. E quando ele cravou, que a ideia foi, não, ele já tá morto, que ele cravou a lança, aonde ele cravou saiu sangue e água. E já existe a explicação científica, e essa explicação foi dado ok pela Igreja Católica, porquê da água, porquê do sangue, pelo local onde furou e tal. Só que aí no cunho religioso tem a ideia que é a água sendo a purificação, né, pela morte dele, pelos pecados do homem, e o sangue pela humanidade, que até ali ele era um humano. E isso também tem a ideia, se fala que essa água espirrou na cara desse soldado, tá? E ele tinha um sério problema de visão, e ele se curou. Nossa. Ele ficou curado. E aí, quando ele passou a enxergar bem novamente, que ele se sentiu tocado por aquilo, a frase dele, conforme como é que chama lá? O livro de João. Acho que é João ou Mateus, eu olhei aqui. Não sei se é nosso xará aqui, mas eu acho que é João. Disse que esse é verdadeiramente o Filho de Deus. E daí pra frente ele abraçou o cristianismo. E aí tem toda a história dele com a lança e porque ele virou o famoso São Longuinho, né, que é o santo dos três punhos e tal. Nossa, ele é o São Longuinho, caralho, doido. Eu morrer doido, não sabia disso, ó, mano. O São Longuinho é o São Longuinho, mano. Caralho, doido. Mas não tem a ver com isso. A história, pelo que eu sei, a história dele ser o São Longuinho é porque ele era de uma estatura mais baixa que a média na época. Então, quando alguém perdia alguma coisa, ele conseguia achar mais rápido que todo mundo. Porque ele conseguia enxergar melhor embaixo das mesas, nos cantos. Por causa da visão que ele ganhou quando espirrou essa água dele. E porque ele se esquivava melhor pra procurar as coisas e tal. Pela altura dele. Tem isso também. E aí eu peguei a Lança do Destino porque ela aparece em filmes, na cultura pop. Inclusive, ela aparece lá no filme que eu indiquei no início lá, que é do Guardião, que é um dos artefatos que os Guardiões da Biblioteca têm que achar, que é a Lança do Destino.
E eu fui nela por causa de dois episódios duas coisas que eu vi há pouco tempo, que é o Constantine, né, o filme com Keanu Reeves, que é de 2004 ou 2005, e nesse filme tem a Lança do Destino e ela é fundamental na história, porque a Lança do Destino é o que vai dar à luz a Mamon, que é um dos filhos de Lúcifer, que quer conquistar o reino da Terra, passando na frente do próprio pai de Lúcifer. E aí ele faz uma trama com o anjo Gabriel, e com a Lança do Destino em mãos, o Gabriel ia fazer o parto desse filho de Lúcifer que ia acabar dominando a Terra, e o Constantine faz um pacto lá com o próprio Lúcifer e tal, e acaba resolvendo. Eu sei que faz tempo, mas eu não vou dar spoiler, mas é um filme que ele é totalmente válido de sair daqui agora e assistir de novo, que é muito bom. Muito bom. Eu queria até complementar aqui, tu mandou aqui um linkzinho, né, com as informações da lança, e tem até um livro que escreveram que o Hitler era fissurado nessa lança, que ele achava que se tivesse essa lança em mãos, ele seria invencível, mano. A lança ia dar esse poder pra ele. Os nazistas, não só a lança, né, mas os nazistas, eles tinham esse costume de tentar achar validação no oculto. Não é à toa que muitas histórias que a gente adapta para os RPGs do Call of Cthulhu, etc., né? Por exemplo, do Jovem Nerd, né? Se passa num período em que os nazistas querem algo do oculto para ter mais poder, né? E etc. e tal. E nesse do oculto entra as relíquias religiosas também. Não é à toa que nos Caçadores da Arca Perdida os nazistas contratam um arqueólogo francês para ir atrás da Arca da Aliança também, né? Sim. Tem duas séries que são bem atuais agora. Uma é aquela série Supernatural que já acabou, que tem 15 temporadas, e eu vou ver se eu assisto elas, que eu parei na quinta. E eles têm a Lança do Destino, ela tá guardada dentro do bunker lá onde é o esconderijo dos Homens de Letra, mas aonde ela apareceu e teve destaque. A gente falou em off aqui antes de começar, que a gente estava falando sobre o personagem do Constantine. Na série Legends of Tomorrow, na segunda temporada, 3 vilões clássicos da DC, que é o Damien Dark, o Ra's al Ghul e um Flash de alguma linha temporal inimigo do Flash lá. Não sei qual dos Flash é. Eu sei que esses caras, eles estão ferrados nas suas linhas temporais, e o Flash pega esses dois e eles vão atrás da Lança do Destino, porque ela pode alterar a realidade da mesma forma que ela alterou a realidade daquele soldado que perfurou Jesus, entendeu? Então eles ficam, né, nessa temporada, alguns episódios em busca da Lança do Destino, então ela é mencionada ali também. E aí, eu fui de Lança do Destino. Matheus, corrija minhas besteiras aí, por favor. Que isso, cara? Não. Ele mandou muito bem, não, Barbado? Mandou muito bem o seu xará, viu, mano? Não, eu só vou corrigir assim, cara. Você podia ter escolhido um item mais poderoso, tipo uma manopla do infinito, sabe? As pedras do infinito lá. Então. A manopla do infinito só vale no universo da Marvel, mano. Ele não vale nada. Não vê na VT a negada usa com peso de papel. Ah, é verdade. Na VT o pessoal usa com peso de papel, verdade. Ai. Bom, é isso, cara. A lança de Longinos é isso mesmo, essa lenda, esse mito, essa relíquia que foi a última lança a perfurar Jesus, né? Alguns dizem até que Longinos teve pena de Jesus, né? E queria dar a ele uma morte mais rápida, né? Crucificação é uma coisa típica romana, é uma execução típica romana. Jesus não foi o primeiro a ser crucificado, nem o último, né? Porque a crucificação era uma execução muito comum para quando os romanos queriam mostrar pro pessoal daquela região que, tipo, a gente que manda, vocês fiquem quietos. Olha o que acontece se vocês não obedecerem, entendeu? E é isso aí, cara. Eu acho que a única coisa que se passa pela história de Jesus é que ele, nos primeiros momentos, ele não seria crucificado, né? Ele só ia ser castigado e apanhar do jeito que ele apanhou. E aí, na última hora lá, tem a tal história do Pilatos, que ele lava as mãos, né? E aí deixa a crucificação pro povo escolher. E aí ele acaba sendo crucificado. Mas até aquele momento ali, ele só ia apanhar. E depois eles iam deixar ele pra morrer do jeito que ele apanhou. Mas aí, no final, acaba que ele é crucificado também
por isso de todo aquele desgaste corporal, porque ele apanhou e teve que carregar a cruz ainda até o Calvário, né? Até onde ele foi. Exato. Já mostrava o filme do Mel Gibson, né? Do Jesus Cristo do Mel Gibson, lá, o quanto ele sofreu, né? Literalmente, né? Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, isso mesmo, garotinho. Olha aí, então fechamos nossa indicação e mais um Cabine Histórica, nosso podcast de fatos históricos. Barbado e Matheus, agradeço demais a presença de vocês, garotinho. Ótimas indicações, ótimas participações. Agradecer também a toda a galera do chat aí. Vamos ler aqui alguns comentários antes da gente encerrar esse podcast live de hoje. Olha aí, fechamos mais um Cabine Histórica de hoje. Passamos pelos relicários do grande... Como é o nome? Carlos Magno. Carlos Magno. Olha aí, Carlos Magnus. Fomos para a minha Arca da Aliança, manjada pra caralho, todo mundo conhece, mas tinha que falar um pouquinho dela. Como é que é? Tem aquela história, né? Tem aquela história que se o Indiana Jones não tivesse se metido, os nazistas iam morrer do mesmo jeito, né? Verdade. Não ia influenciar nada, só mostrar pra gente o que é que a Arca da Aliança faz, né? Só pra gente conhecer. E, é claro, fechamos com o Matheus com a lança de Longinos, né? A lança zona incrível. E é invocado, que eu tava vendo as imagens, ela existe mesmo, né? Tá no museu e tudo, né? Invocado, viu? Olha aí, fechamos mais um Cabine Histórica. Valeu, galera, falou e até o próximo Cabine Histórica. Valeu, falou e até mais.